Galera, beleza? Estamos começando mais um Destrava, isso mesmo, aqui no canal Amigos da Caridade. E vamos falar de temas que podem nos destravar, seja nas relações, nas emoções, na missão. O importante é destravarmos e partir para a missão. Sair do carrinho que às vezes nos leva nessa montanha russa. Passamos pelos altos e baixos, vivemos adrenalina, mas precisamos muitas vezes também destravar, sair só do campo das emoções e também partir para a emoção, para missão, na verdade, não para emoção. É isso aí, então, começando mais um Destrava. Show! Galera, é o seguinte, estamos se aproximando aí, Dia dos Pais, e você que tem seu pai, você que não tem seu pai, mas vale a pena a reflexão. Eu também não tenho mais o meu pai aqui presente nessa terra, já mora junto de Deus e quero conversar com você. E eu trouxe um versículo aqui de um texto bíblico que Jesus falou para Marta: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Reparou uma coisa? Que a verdade é que eu e você muitas vezes acabamos vivendo preocupado com muita coisa, com muitos afazeres. Você conhece essa passagem? Marta acolhe Jesus na sua casa e é o que nós devemos fazer, acolher Jesus na nossa vida. E Marta fica preocupada em arrumar as coisas, fazer o cafezinho, ajeitar as coisas lá na casa dela, porque ela está preocupada. Poxa, ela recebeu Jesus. Só que Maria, a sua irmã, ficou de boaça lá, sentada aos pés de Jesus, e está tudo tranquilo. E aí que tá, qual é a diferença entre Marta e Maria e por que nós vamos falar do Dia dos Pais? Primeiro, vamos lá pensar o seguinte: nós temos muita dificuldade de ser inteiros na nossa relação, de não aproveitarmos a oportunidade de se relacionar bem com as pessoas que nós amamos. Então, por exemplo, você jovem, amigo da caridade, você jovem que não é vicentino, mas que participa de tantas coisas. Hoje nós às vezes ocupamos muito nosso tempo na igreja e tá tudo bem, mas só que precisamos tomar um certo cuidado. A vida toda precisa de um equilíbrio. Então eu sou cerimoniário, eu sou do grupo de jovens, canto no coral, faço um monte de coisa, tenho que ir para o ensaio, tenho que ir para a reunião e às vezes a nossa agenda vai sendo tomada de atividade. E quando chegamos em casa, que deveríamos relacionar bem com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, a gente às vezes ainda está preocupado com as coisas do grupo, com a coisa daquela pastoral que nós participamos, e ficamos no WhatsApp, ficamos nas redes sociais e perdemos a oportunidade de relacionar bem com essas pessoas. E às vezes estamos muito mais ligados só com o povo da igreja, porque o povo da igreja é mais legal, porque é o povo santo, né? Aí de repente o meu pai bebe. Ricardo, você não conhece meu pai é alcoólatra, meu pai briga com a minha mãe, meu pai traiu a minha mãe, e talvez você esteja aí porque seu pai talvez é grosso, fala um monte de asneira para você, e você está machucada com seu pai e sua mãe. E a fase da juventude, a gente sofre muito isso porque nós vamos rompendo algumas ideias que nós tínhamos do nosso pai. De herói, ele passa muitas vezes a ser vilão. Quase todos nós passamos por isso, eu passei por isso. E aí que tá. E você deveria aproveitar que você tem o seu pai e a sua mãe, e de modo especial o seu pai, porque estamos aproximando do Dia dos Pais, e de curtir bem o seu pai. Organiza bem a sua agenda, organiza bem, porque às vezes a gente acaba usando a igreja como fuga, porque nós não conseguimos lidar com os conflitos da nossa casa e ficamos enfiados na igreja. Eu sei que para muitos, e eu vou dizer porque para mim um dia foi também, foi a tábua da salvação. Se não fosse a igreja, os amigos, grupo de jovens, eu não sei onde eu estaria hoje, né? Então, só que às vezes a gente pode se perder nisso tudo. E eu não culpo ninguém por isso, porque eu também vivi isso. E eu quero dizer isso para você: eu não vivi bem uma relação com meu pai, até mesmo com a minha mãe, por um bom tempo. Depois que meu pai ficou doente, eu fui cuidar do meu pai, mas mesmo assim eu deixei a desejar nessa relação com meu pai. E hoje eu gostaria muito que meu pai estivesse aqui. Queria muito que meu pai e minha mãe estivessem aqui. E eles não estão. E talvez com a cabeça que eu estou hoje, por sentir muita falta deles, eu queria meus pais por perto. Queria meu pai perto. Queria poder dizer que eu amo, queria poder beijá-lo, queria poder sentir o cheiro dele de novo, né? A roupa dele, aquele jeitão dele torto. Eu escuto meus irmãos às vezes andando lá quando eu vou para casa, arrastando um pouco o chinelo, e parece que é meu pai que está chegando. Talvez você não saiba ainda o que é essa dor da saudade. Por isso, não quero ficar atacando o seu emocional aqui, mas se você tem a oportunidade, perdoa
seu pai, destrava isso do seu coração, destrava a mágoa, destrava esse rancor, às vezes até o ódio, talvez esse desejo que seu pai morra. Eu não sei, o jovem adolescente tem todo sentimento. Eu falo isso porque eu trabalho com jovens há muito tempo e eu sei que esses desejos borbulham dentro do coração da juventude e às vezes a dificuldade de se relacionar com o pai. Perdoa o seu pai. Destrava esse coração, vai falar com seu pai, aproveita para ver com seu pai, organiza bem a sua agenda, dá para ser de Deus, dá para ser da igreja, mas principalmente quando você pode viver essa oportunidade dentro de casa. Deu? Seja luz também. E aí eu falo para você, jovem, você se preocupa, se inquieta com tanta coisa, mas o necessário, que é fazer como Maria. Maria escolheu a melhor parte, por quê? Porque ela resolveu ser inteira naquele momento. E a grande dificuldade nossa é que a gente não consegue ser inteiro. E aí você deveria estar em casa e ser um filho por inteiro, e você às vezes acaba sendo um filho pela metade, fragmentado, porque você está conectado com um monte de gente, com um monte de rede social, ou às vezes fazendo outras coisas, tinha televisão, e não está conectado ali com o pai, com a mãe, com os irmãos, podendo viver uma experiência rica de amor e de cura do coração. Né? E aqui eu não estou condenando ninguém, quero deixar isso muito claro, mas eu quero convidar você a viver a experiência de estar inteiro. Não te inquietas, não fique preocupado com tanta coisa, não queira fazer tanta coisa, mas procure ser. É melhor ser do que fazer. O fazer é consequência do ser. Se você for um bom filho, um bom estudante, um bom jovem, um bom servidor na igreja, você vai conseguir estar inteiro nas relações e você vai fazer bem, entende? Fazer bem sendo bem. É que tá. Então melhor do que ficar fazendo muita coisa é ser um bom filho. Seja um bom filho, né? O teu pai te ama. Eu quero deixar claro isso, o teu pai te ama, do jeito dele, da maneira dele. Tenta se colocar no lugar do seu pai, como é que ele foi criado, como que foi a infância dele. Senta, pergunta para o seu pai, tenta extrair o máximo da história do seu pai. Mas Ricardo, meu pai é fechado, meu pai é durão, meu pai é isso. Tá, mas você tem a criatividade, jovem, para poder devagarzinho. Eu também fiz algumas coisas com relação aos meus pais nesse sentido. Claro, não fui também um bom filho. Preciso confessar isso para você. Eu deixei a desejar, como eu falei. Mas hoje, se eu posso dar um recado de quem tem essa experiência, de quem foi negligente, é dizer para você, jovem, aproveita alguém que já asfaltou essa estrada e vai curtir o seu pai. Viva essa experiência. Porque, como diz uma canção, né? Para amar, a gente só tem o hoje, né? Abrace mais, ame mais, porque não sabemos quanto tempo temos para respirar, né? Diz a canção, e diz a canção também do Legião Urbana, né? Talvez você não goste, mas que diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Então, ame, ame, ame. Que Deus abençoe a sua vida, jovem, e coloque um coração apaixonado de amor e que possa de fato derramar bênçãos sobre a sua vida e o relacionamento do seu pai. E para você, papai, que está escutando isso aí, feliz Dia dos Pais. Deus abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.